Agora sim. Boa tarde, pessoal. A gente está voltando agora para o turno da tarde, o nosso segundo dia de FONAI. Espero que todos tenham almoçado bem. A gente vai começar agora chamando ao palco ele de atenção psicossocial, especialista em saúde mental pelo IMIP, aqui de Pernambuco, e membro da equipe de coordenação de saúde mental, álcool e outras drogas de Recife, mestrando em psicologia no programa de pós-graduação em psicologia aqui da UFPE. Pode vir, Henrique. A palestra que ele vai fazer deixa eu ver o nome certinho aqui, a RAPS e o cuidado territorial às pessoas em sofrimento psíquico. Pronto. Todo mundo consegue me ouvir tranquilamente? Maravilha. Então, é um prazer estar aqui hoje, né? Acho que esse aqui está meio metalizado, né? Pronto, acho que agora esse som está melhor, né, pessoal? Massa, maravilha. Então, para mim é um prazer, né, estar aqui, como eu disse anteriormente, eu que também faço parte, de tudo, do laboratório do LabVis, que está organizando esse evento hoje, e queria dizer que para mim é uma honra passar essa tarde de trocas aqui com vocês e discutir um pouco sobre saúde mental de maneira ampliada, né? Então, eu vim dialogar um pouco sobre a rede de atenção psicossocial, que é justamente a área onde eu atualmente estou, né? Mais especificamente, atuo no SUS por volta de uns 14 anos, quase 15, já eu me aposento. Mas já estou há um bom tempo no Sistema Único de Saúde, atuando com saúde mental. Então, eu posso, se possível, compartilhar minha apresentação? Pronto. Então, gente, eu, antes de começar, queria trazer um pouco daquilo que eu tenho como vivência dentro do Sistema Único de Saúde e dentro também, mais especificamente, da rede de atenção psicossocial, que é justamente uma das propostas de rede substitutiva àquilo que nós chamamos de período manicomial, né, ou período asilar hospitalar. Então, a rede de atenção psicossocial nasceu justamente na ideia de revisão desse tipo de proposta metodológica tida como terapêutica naquele período. Então, a partir do fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos, houve a instauração da rede de atenção psicossocial. A palavra rede, ela pressupõe o conjunto de instituições, né, o conjunto de formas de atuação clínica que permitem a oferta de cuidado. Então, quando a gente fala de rede, as pessoas confundem muito RAPS com CAPS. São duas coisas diferentes. A RAPS é uma rede onde o CAPS está composto, né? Só que hoje eu vou falar para vocês, eu vou discutir com vocês quais são os outros atores que atuam dentro desse sistema de rede. Você pode passar, por favor? Ô, Kaique, é melhor ir para cá, para lá? Oh, Davi, perdão. Posso? Então, ótimo, porque dali eu fico mais próximo até do telão, né? Mas tudo bem. Oi, pronto, agora foi. Então, gente, quando eu falo de RAPS, eu falo de uma rede, ou seja, de um conjunto de atores que atuam de maneira ordenada em prol de um cuidado. Então, no SUS, nós temos várias redes. A gente tem a rede cegonha, a gente tem, que é justamente a rede que dá oferta ao cuidado para puérperas, para gestantes e afins. Nós temos a rede voltada para pessoas que possuem algum tipo de limitação física ou intelectual, né? Então, a gente tem várias delas, e uma delas é a rede de atenção psicossocial, a RAPS, que é voltada justamente para o cuidado a pessoas que fazem uso de alguma substância e que possuem algum tipo de adicção sobre essa substância ou de pessoas que estão em grave sofrimento psíquico nesse processo. Então, essa rede, ela é composta por CAPS, por residências terapêuticas, por centros de convivência, por unidades de acolhimento, e eu vou falar um a um para vocês. Obviamente que essa experiência que eu trouxe é uma experiência de Recife.
Isso não quer dizer que em outros municípios a gente tem essa mesma rede. Infelizmente, Recife, né? Na verdade, felizmente, porque é uma cidade grande, mas infelizmente em outros municípios menores a gente não tem uma diversidade tão grande de instituições, de espaços de cuidado como a gente tem numa capital como Recife. Porém, é importante que todos nós tenhamos noção de que há possibilidade ou a necessidade de lutarmos por uma maior capilarização desses espaços, tanto no nível enquanto capital, quanto no nível de cidades de interior ou de cidades que não têm um grupo populacional tão grande. Então, eu vou falar um a um para a gente ter noção de que a RAPS não é apenas CAPS, né? Tu podes passar, por favor? Oi, como é o nome dele? Paulo. Pronto, massa. Então, antes de começar a falar sobre cada ponto da rede de atenção psicossocial, eu preciso ofertar, né, dizer, na verdade, quais são os princípios e diretrizes. A RAPS, ela nasceu justamente da necessidade de uma rede substitutiva que fosse pautada na oferta de cuidado clínico a partir dos direitos humanos. Então, quando a gente vivia, né, dentro de um espaço de rede de manicômios que nem sempre garantiam, em sua maioria, um cuidado pautado nos direitos humanos, a RAPS ela foi criada em principal diretriz o respeito e a garantia aos direitos humanos e à autonomia. Obviamente que essa diretriz que rege a RAPS ainda tem muitos desafios a serem implementada, porque embora eu fale de manicômio enquanto instituição, manicômio também é uma ideia, né? Também é uma forma de existir no mundo e uma forma de atuar clinicamente. Então, por isso é que é importante nós, profissionais de saúde, estarmos sempre discutindo sobre que tipo de ação manicomial eu produzo dentro das minhas ações clínicas. Porque eu posso fechar um hospital, mas eu posso continuar agindo de maneira manicomial. Né? Então, a rede de atenção psicossocial, ela nasce visando a garantia dos direitos humanos, a promoção da equidade, o combate ao estigma e ao preconceito, tanto que nós, dentro da rede de atenção, a gente preza pela garantia da autonomia do sujeito em sua diretiva clínica a partir de um projeto terapêutico singular. Então, nenhuma oferta clínica pode ser construída se não partir do desejo do usuário ou da usuária do serviço. Então, a primeira ação dentro de um serviço da rede de atenção psicossocial deverá ser o acolhimento, a escuta ao sofrimento do sujeito, que a partir daí a gente vai observando qual é a função desejante desse sujeito para a sua condução clínica. A atenção humanizada e centrada nas necessidades da pessoa e o desenvolvimento de estratégia de redução de danos, que parte do princípio de uma política nacional de redução de danos, que visa o quê? Ao contrário do que muita gente fala, não visa estimular as pessoas ao uso de substâncias, mas visa dar consciência às pessoas sobre o uso da substância, porque a droga ou qualquer outro tipo de substância sempre existirá em nossa sociedade. Porém, a relação que a gente promove com essa substância é que é importante ser ouvida e analisada, e a partir disso se construir um projeto terapêutico singular. Certo, gente? Então, em Recife, hoje, nós temos 18 centros de atenção psicossocial, que são os principais organizadores da rede de atenção psicossocial, né, os CAPSs. Os CAPSs, eles caíram aí na mídia, né, por conta de vários memes, enfim, né, várias formas aí de fazer graça e por aí vai, mas os CAPSs fazem um trabalho muito sério, né? Obviamente que, como eu sempre costumo dizer, o SUS é uma solução com problemas e não um problema com solução. Em vários espaços a gente vai encontrar problemas dentro de um serviço público de saúde. E eu estou falando isso não é fazendo propaganda de A, B, C, D ou E, não. Eu tenho noção porque eu trabalho no SUS há muito tempo, mas eu ainda aposto que o SUS é uma solução com problemas. Então, quando a gente fala de CAPS, a gente fala de um serviço que deve ofertar e conduzir o cuidado clínico
das pessoas que têm algum tipo de transtorno dentro do território, não mais no modelo asilar, mas dentro do seu território de origem. Nós temos também 50 residências terapêuticas, que eu vou falar um pouquinho mais a fundo, né, que são casas, moradias para pessoas que passaram muito tempo em hospitais psiquiátricos, no mínimo 2 anos, de acordo com a lei, e que não possuem vínculos afetivos e familiares realmente que possam acolher esse sujeito. Então, nós ofertamos as residências. Nós temos 3 unidades de acolhimento, que são o quê? Unidades de acolhimento são espaços para usuários do serviço de saúde que fazem uso de substâncias e que precisam se afastar um pouco do seu território. As UAs, elas são coordenadas pelos CAPS, álcool e outras drogas. Então, o usuário ele está em crise no seu território e precisa se afastar um pouco, devido também ao intenso consumo, ele pode ir para a UA. A UA é diferente de as comunidades terapêuticas, ela não tem nada a ver com comunidade terapêutica. O sujeito ali tem sua vontade e sua autonomia estimulada e não cerceada nesse processo. Então, a UA ela é coordenada justamente pelos CAPs, álcool e outras drogas. Nós temos o Serviço Especializado de Saúde Mental, o SIM, né, que é um serviço um projeto, na verdade, que eu estou mais à frente na prefeitura, e que é justamente o primeiro ambulatório especializado de saúde mental do país. A gente oferta, a gente percebeu que para casos de crise, o CAPS e as unidades de urgência e emergência conseguem absorver. Para casos leves, a atenção básica deveria ou deve absorver, porém, os casos de média complexidade, a gente não tinha um ambulatório multiprofissional e interdisciplinar que pudesse realmente ofertar cuidado em casos de média complexidade. Então, aquela pessoa que está precisando de uma psicoterapia grupal, de uma terapia ocupacional voltada para a saúde mental, de uma escuta pelo profissional da assistência social, enfim, no SIM, a gente conseguiu produzir esse tipo de cuidado, né? E o SIM também tem grupos terapêuticos e oferta de ações matriciais. E nós temos 24 leitos integrais, 10 no IMIP, que é um hospital aqui de Pernambuco, né? E 14 no Hospital Evangélico do Recife. Os leitos integrais são leitos para aquela pessoa que faz o acompanhamento no CAPS, que tem algum tipo de transtorno, e para além desse transtorno, essa pessoa tem algum tipo de doença congênita ou algum tipo de doença desenvolvida e que precisa de uma internação hospitalar intensiva, a gente faz o controle desses 24 leitos integrais. Então, a prefeitura, ela paga os hospitais e os CAPs coordenam o cuidado hospitalar nesse processo. Quais são os eixos estratégicos da rede de atenção psicossocial hoje? A gente tem eixos voltados para a saúde mental infanto-juvenil. A gente tem recebido vários casos de crianças com os mais diversos tipos de transtorno ou de manifestações psíquicas de sofrimento. Então, a gente monta eixos de atuação junto com os CAPs infantil e com a rede de saúde mental infanto-juvenil. Álcool e outras drogas, transtornos mentais, os leitos integrais, o projeto SECO, que é o Centro de Convivência, que eu vou falar para vocês o que é o Centro de Convivência. Recife inaugurou o primeiro Centro de Convivência daqui de Pernambuco e está sendo produzido muita coisa legal e que eu acho que a federal deve se aproximar, os dois serviços devem se aproximar, porque a gente tem produzido muita arte nesse espaço. O projeto SIM, que é justamente o ambulatório especializado em saúde mental, o eixo de desinstitucionalização. O que é o eixo de desinstitucionalização? Essa palavra é meio difícil. Nós temos hoje o hospital, né, o HCTP, que não é mais HCTP, eu toda vez esqueço o nome, mudou de nome agora, o Hospital de Custódia de Pernambuco, o antigo Hospital de Custódia de Pernambuco, que era o hospital onde as pessoas elas eram internadas a partir do momento que cometiam algum crime, mas que eram consideradas inimputáveis. Então, aquela pessoa que tinha um transtorno mental,
que cometia um crime e era encaminhada para o HCTP, com o fechamento dessa unidade, ela passou a ser encaminhada ou para a atenção básica ou para outros dispositivos da rede estadual. Então, a gente tem um eixo que visa justamente acompanhar esses processos de pessoas que possuem transtorno e que cometeram algum delito, né? E o eixo de memória, arte, cultura e formação, porque na linha terapêutica da RAPS, a gente tenta prezar pelo fomento de cultura e arte. Então, nós temos muitos artistas na nossa rede, né? A gente tem muitos usuários e usuárias que produzem arte. Vocês sabiam que no Ulisses Pernambucano, que embora não faça parte da rede estadual, mas está na RAPS, a gente tinha o Rock na Tamarineira? Vocês já ouviram falar? Que eram festivais de rock que aconteciam dentro do hospital. A gente teve o ciclo Iluminuras, que era justamente um ciclo de peças teatrais produzidas pelos profissionais e pelos usuários dentro do hospital, e que hoje a gente está fazendo isso na RAPS de maneira fomentada. Então, eu vou mostrar para vocês cada um desses formatos clínicos. Tu pode passar, Paulo, por favor? Então, quais são os nossos projetos prioritários? Um novo centro de convivência, um segundo SIM e um novo CAPS infantil, porque percebemos a necessidade de maior investimento na rede de atenção para adolescentes. Hoje, eu faço pesquisa, né, eu trabalho com pesquisa, e eu fiz uma pesquisa sobre automutilação em adolescentes, né? Eu e um grande amigo meu, Pedro, algumas pessoas aqui devem conhecer, e nós entrevistamos junto com uma equipe de estudantes que estavam no nosso projeto, foram 521 adolescentes na rede estadual de Recife, e na rede estadual de Pernambuco, na verdade. E desses 521, 28% se automutilavam. Eles se cortavam, produziam algum tipo de automutilação. É um número muito alto, não é verdade? E nem a saúde, nem a educação, nem a assistência social consegue dar conta de maneira única de um caso associado à saúde mental ou ao sofrimento psíquico. Então, a gente percebe que há uma necessidade maior de investimento na rede de saúde mental para adolescentes. Então, os CAPS, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Os Centros de Atenção Psicossocial, eles ofertam atendimento individual, ofertam acolhimento ao sofrimento, ofertam atividades terapêuticas grupais, são serviços porta aberta, ou seja, você não precisa de um encaminhamento para chegar a um CAPS. Então, é um serviço que não precisamente precisa ser regulado ou de algum tipo de marcação. A pessoa deve chegar, passar por um acolhimento e ser ouvido. E a partir dessa oitiva, a gente consegue fazer as marcações e encaminhar o sujeito para as atividades terapêuticas necessárias. Então, o CAPS, ele oferta não apenas acolhimento, mas também atividades individuais, atividades coletivas, matriciamento. O que é o matriciamento? O matriciamento é a discussão do caso que é atendido no CAPS junto com a atenção básica. Para quê? Para que ambos possam cuidar dessa pessoa. Então, a atenção básica, ela também se responsabiliza pela pessoa que está ali em seu território num processo de agudização. Eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez, quando eu estava na residência, e eu super faço propaganda da residência, tá, gente? Quem me conhece sabe que eu prego a palavra das residências hospitalares e na atenção básica também. Então, quem é estudante, por favor, faça a residência, que isso qualifica muito o seu currículo e a sua prática, né? Na residência, eu estava atendendo uma pessoa que era uma pessoa da população trans e que estava num processo depressivo muito intenso, e essa pessoa começou a faltar os meus atendimentos no serviço em que eu estava. E eu prontamente liguei para o PSF do território dessa pessoa, conversei com os profissionais do PSF, a gente marcou uma reunião, ou seja, uma reunião matricial para discutir esse caso entre CAPS
IPSF, e conseguimos fazer uma visita a essa pessoa que não aparecia mais no CAPS. E a partir dessa visita, essa pessoa estava num estado tão anedônico que ela não conseguia nem se levantar da cama. E a gente passou a cuidar dessa pessoa no território dela. Então, o serviço de CAPS, ele não é um serviço que deve funcionar de fora para dentro, ele deve funcionar de dentro para fora. Tanto que hoje o matriciamento, que é isso que eu estou falando para vocês, é o principal indicador do Ministério da Saúde para avaliar se a rede está funcionando ou não. Então, nós temos em Recife 8 CAPS transtorno, 5 CAPS álcool e outras drogas, 4 infantos juvenis, né? E desses serviços, 6 CAPS funcionam 24 horas com leitos para casos de crise que precisam de uma internação intensa. Isso é o suficiente, gente? Não, não é. Eu não estou aqui para fazer propaganda de nada, mas eu acredito que a gente precisa avançar cada vez mais dentro de uma cidade tão grande. E eu fico pensando dentro de outras realidades municipais, porque, querendo ou não, quando a gente não defende uma rede que cuide no território, é muito fácil inventarem dispositivos que coagem o sujeito a se manter isolado dentro de um espaço. Então, a gente precisa conhecer a RAPS para poder defender a RAPS, né? Então, alguns dados sobre a RAPS de Recife. Eu vou trazer alguns dados só para a gente ter noção do potencial. Esses dados eu coletei de entre 21 e 25, ou seja, até março de 2025. No que diz respeito a casos de atenção à crise, né, entre 21 e 25, nós tivemos aí 33.821 casos de atenção à crise em saúde mental atendidos na RAPS Recife, né? A gente tem aí os serviços, né? Claro que esse número, gente, ele é extremamente subnotificado, é um número muito maior, mas ainda assim é um número que diz de como a gente precisa, na verdade, qualificar a nossa rede para realmente atender a atenção à crise, né? E quando eu falo crise que se manifesta de várias formas. A gente, quando fala a palavra crise, pensa logo naquela pessoa que está numa crise psicótica altamente desorganizada, né? Não. Existem aqueles casos de crise que são extremamente silenciosas, que não se manifestam de maneira agitada. Então, crise é algo que depende muito não apenas de quem demonstra os sintomas, mas de quem escuta os sintomas também. Então, nós temos aí 33.821 casos registrados, obviamente que é um número muito maior. Sobre os atendimentos individuais. O que são atendimentos individuais? São escutas qualificadas, feitas por especialista, né, a partir do momento que essa pessoa ela é admitida no serviço. Então, vamos pensar que seu João, ele está num sofrimento psíquico muito grande porque perdeu a esposa durante a Covid. Seu João, ele não consegue dormir, ele não consegue se alimentar, ele começa a escutar vozes, ele começa a se afastar das pessoas, mas ele tem um insight de que, eita, eu acho que eu estou adoecendo, eu vou no CAPS. A partir desse princípio do reconhecimento dos sintomas ou do encaminhamento, seu João chega no CAPS e ele é acolhido, ele é escutado. E na escuta começa a se fazer, seu João, o senhor topa participar de um grupo tal? O senhor topa, se eu marcar o psiquiatra para tal momento, ou o psicólogo, ou assistente social? Seu João topa. Então, essas marcações, junto com esses atendimentos que são mais aprofundados e regulares, é o que nós chamamos de atendimentos individuais. Nós tivemos em torno de 87.124 atendimentos individuais feitos por equipe multiprofissional. Então, é um número grande, porém é um número que a gente faz um alerta. Apesar da subnotificação dos números, como eu trouxe anteriormente, CAPS não é ambulatório. Então, o CAPS ele não deve funcionar do tipo, olha, hoje eu vou para a consulta com o meu psiquiatra, ou eu vou para a consulta com o meu psicólogo, com o meu TO. Ali você tem um profissional de referência. Por quê? Porque se preza pela construção de vínculo.
Então, a gente sabe que um vínculo está instituído, não é quando a pessoa traz, eita, eu vou para o meu psicólogo, não, eita, eu vou lá conversar com o Henrique, que hoje eu estou precisando conversar com ele. É quando se há a instituição de um processo vincular. O vínculo é a principal ferramenta de trabalho dentro de um serviço de saúde mental ou dentro de qualquer serviço de saúde. Porque se a pessoa não desenvolve um vínculo com quem se atende, essa pessoa ela não produz projeto terapêutico singular, nem ofertas de espaço de cuidado. Não é verdade? Então, o vínculo é a principal ferramenta de trabalho de qualquer profissional de saúde mental hoje. O matriciamento, que é justamente as ações de discussão de caso com atenção básica. Nós tivemos aí em torno de 2.421 ações de matriciamento, isso passando pela Covid. Durante a Covid, se fez questão de se manter o matriciamento. Por quê? Porque tinham pessoas que tinham sofrimento psíquico e que não poderiam sair de casa. Então, a atenção básica, que foi tão criticada, tão desvalorizada durante esse período, foi ela que trouxe a discussão dos casos que não saíam de casa, mas que ainda assim estavam adoecendo dentro do território. E esses casos eram discutidos com o CAPS, mesmo de maneira online. Então, é importante a gente valorizar que o serviço da RAPS, ele se manteve durante a pandemia, e ainda assim se manteve a duras penas, porque pessoas que já possuem algum tipo de sofrimento psíquico se desorganizaram de maneira ainda mais intensa. E quem trabalha na saúde sabe que quando houve aquele momento que para mim até hoje é muito marcante, né? As unidades de CAPS, urgências, hospitais, eles se encheram de pessoas que ou tomavam medicações que não eram prescritas por profissionais de saúde, tentativas de suicídio, crises relacionadas à ansiedade, depressão e afins, e a gente precisou discutir esses casos na atenção básica, porque essas pessoas não chegavam nos CAPS. Então, através do matriciamento, a gente conseguiu lutar para manter o cuidado, mesmo que à distância. Vocês estão compreendendo, gente? Está tudo tranquilo? Beleza. Só queria um pouquinho de água, se possível. Obrigada. Oi. Ah, tem água? Maravilha. Então, gente, para além disso, nós temos as ações de reabilitação psicossocial. Reabilitação psicossocial nada mais é do que qualquer ação que vise, né, que tenha por objetivo ofertar cuidado, não apenas de apaziguamento de sintomas, mas também de garantia de direitos. Então, quem trabalha na RAP sabe que, por vezes, a gente tem que acompanhar o nosso usuário, por exemplo, em ir tirar uma foto para a prestação de algum documento. Isso é muito comum na rede. O usuário ele não tem um documento, mas ele tem um vínculo tão grande com você que ele só vai se você topar ir com ele. E a gente vai. Então, em muitos momentos eu precisei fazer coisas que na faculdade não se traduzia como clínica, mas na vida real se traduz. Porque clínica não é só uma oferta de apaziguamento de sintomas. Clínica também é se inclinar sobre aquilo que o outro traz, né? Então, acompanhar dentro de visitas domiciliares, tirar documentos, auxiliar na tomada de documentos, produção artística. A gente tem grupos de arte hoje na rede de atenção psicossocial, que um desses exemplos é o Doce Loucura, que é uma fábrica de chocolates que nós temos no CAP CPTRA, onde nós capacitamos os usuários à produção de chocolates, e hoje eles vendem chocolate em vários pontos do Recife. Então, a gente tem esse papel também de reabilitação, né? Então, foram quase 10 mil ações de reabilitação, sendo elas coletivas, né? Então, foram quase 10 mil ações coletivas de reabilitação que permitiram que a gente não propriamente apazigue sintomas do sujeito daquela forma clássica, né? Mas que ajude o sujeito a se adaptar ao mundo em onde ele está. E que ajude esse sujeito a lidar com os desafios de uma vida em sociedade e de uma vida subjetiva particular.
né? A gente não tem a pretensão de apaziguar os sintomas, a não ser que esses sintomas realmente sejam sintomas de sofrimento, mas que ajude também o sujeito a criar autonomia frente a esses sintomas. E também, por último, nós temos as atividades grupais, ou seja, grupos que são grupos dos mais diversos. Nós temos grupos de sexualidade, grupos de fala livre, grupos de artesanato, grupos profissionalizantes, grupo de garantia de direitos, que levam o sujeito a discutir espaços. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu tinha um grupo no CAPS-AD, que era um grupo sobre sexualidade. Então, a gente percebeu na discussão clínica que a maioria dos pacientes, usuários que estavam no CAPS-AD, eles queriam falar um pouco sobre a sexualidade, em sua maioria homens. Então, eu montei um grupo sobre sexualidade e deixei que eles trouxessem quais eram as pautas que a gente iria discutir, né? E o que é que acontece? O uso de substâncias pode levar a algumas disfuncionalidades na hora do ato sexual. E eles não conversavam isso com ninguém, a não ser nas atividades grupais. E isso melhorou a qualidade de vida sexual de muitos usuários daquele grupo, porque eles puderam expressar como eu posso manter uma atividade sexual frente à minha necessidade de usar substâncias. Isso para eles foi um momento muito rico, porque eu aprendi com eles e a gente pôde trocar muita coisa, né? Então, a atividade grupal ela é muito importante porque há um reforçador de não apenas de um comportamento, mas também de uma reflexão. Eita, não sou apenas eu que na hora do sexo, depois de ter, sei lá, usado álcool, cheirado cocaína ou qualquer outro tipo de substância, não consigo manter uma ereção. Os outros também conseguem, não conseguem. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Né? Então, um grupo de sexualidade foi um exemplo de atividade, né, dentro desse espaço. E com a produção de um técnico de referência, no caso era eu também pude ofertar psicoeducação a partir da redução de danos, na melhora da qualidade da sexualidade. Né? Tu podes passar, por favor? Então, nós tivemos em torno de 54.777 pessoas participando de atividades grupais dentro dos serviços CAPS de Recife. Então, é muita gente, pode parecer muita gente, mas ainda assim a gente tem um potencial maior. Né? Nós temos os serviços de residência terapêutica, que são casas onde pessoas que passaram até 2 anos dentro de uma unidade hospitalar asilar, né, no caso do manicômio, elas foram, e que não tinham laços familiares, a elas é ofertado a moradia dentro de uma residência terapêutica. A residência terapêutica, ela nasceu com um projeto de volta para casa, que foi instituído por Lula em 2006, se eu não me engano, que é justamente voltado para essas pessoas que estavam dentro de hospitais psiquiátricos e que não tinham condição de retornar para o seu lar. Então, nós temos hoje 50 residências terapêuticas com 351 moradores, em sua maioria com os mais diversos tipos de transtorno, e que dependem, né, de um cuidado integral dentro de um espaço de moradia. Então, lá dentro dessas residências, nós temos cuidadoras que passam 24 horas ofertando cuidado a essas pessoas, e também temos profissionais de ensino superior que verificam quais ações terapêuticas se podem ofertar para essas pessoas. Então, essas pessoas, elas recebem BPC, né, um benefício de prestação, já tive morador de residência que se formou em graduação, a gente, às vezes, faz grupos de viagens com esses moradores. Agora, isso não quer dizer que qualquer pessoa pode morar nessas residências, porque nós temos um cuidado muito grande antes de admitir um novo morador, porque imagina uma pessoa que talvez não tenha o perfil para uma residência terapêutica morar na sua casa. Então, antes de chegar alguém admitir alguém na residência, a gente faz os testes, a gente coloca a pessoa para conviver, a gente analisa a vida subjetiva dessa pessoa antes de admitir. Então, a residência terapêutica ela é um projeto que a gente tem por interesse
não ampliar nacionalmente. Por quê? Porque, querendo ou não, é um projeto que visa ofertar cuidado para quem não teve cuidado dentro dos hospitais. Então, são serviços substitutivos que são a joia da coroa da RAPS, certo? Ela nasceu do projeto De Volta para Casa, né? Lá a gente consegue ofertar esse cuidado em regime domiciliar, a gente luta também para que as pessoas recebam o benefício de prestação, elas têm ida e saída livres, a gente não prende ninguém, essas pessoas realmente moram nesses espaços. E a discussão técnica sobre cada caso é feita a partir da coordenação de saúde mental do município. Então, a gente avalia realmente a condição dessa pessoa de realmente morar numa residência terapêutica. Muitas pessoas também saem das residências porque a gente consegue fazer um trabalho de reinserção social e familiar. Então, aquela pessoa que morava na residência, às vezes a gente consegue produzir ações terapêuticas de retorno à família. Nós temos os leitos integrais, que, como eu disse, são leitos em hospital geral, que ofertam cuidado a pessoas que têm algum tipo de comorbidade, né? Então, a pessoa que tem algum tipo de transtorno é atendida pelo CAPS ou da residência terapêutica, mas precisa de uma internação hospitalar. Ela é encaminhada para os leitos, e nos leitos ela é cuidada pelo hospital e pelo CAPS. Nós temos 2 hospitais que são vinculados hoje, tanto o IMIP quanto o evangélico, né? São leitos integrais, ou seja, tem uma equipe médica de enfermagem, de psicologia, que cuidam dessa pessoa dentro da unidade hospitalar. Hoje, entre 2021 e 2024, nós tivemos 1.058 pessoas passando pelos leitos, né, dos hospitais que possuem leitos integrais coordenados pela RAPS. Esses leitos não são do hospital, eles são da RAPS. Quem indica o cuidado a essas pessoas nos leitos é justamente a rede de atenção psicossocial, e o hospital, ele analisa, coaduna e aplica. Ok? Nós temos o SIM, que é o Ambulatório de Saúde Mental, né, que é um projeto que eu estou mais à frente lá na coordenação, e é um ambulatório de média complexidade. Ele fica do lado da Boate Metrópole, acho que quem é de Recife deve conhecer, né, ali na Rua da Metrópole. É um serviço novo, é o primeiro serviço do país, então a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está instituindo um novo modelo de cuidado. Então a gente tem um cuidado muito grande com a clínica ofertada nesse ambulatório. Eu estou toda reunião discutindo, pessoal, o que é ser integrado, como é que a gente vai ofertar o olhar integrado ao paciente. É um serviço que atende 2 distritos sanitários de Recife, tanto 1 quanto 2, e é um serviço que não é um ambulatório como a gente vê aí normal, em que as pessoas chegam, ficam lá esperando a consulta com o médico, com a psicóloga. Não. Todos os profissionais são responsáveis pelos pacientes que chegam no serviço. Então, não é um serviço de caixinhas. Nós temos lá psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, profissional da educação física, oficineiros, que fazem oficina de arte, e farmacêuticos que discutem os casos. Eles não apenas administram a farmácia, eles fazem grupos, por exemplo, através da metodologia GAN, que é a metodologia de autogestão medicamentosa. A gente não apenas oferta a medicação, a gente capacita os usuários sobre a medicação que eles consomem. Isso também dá mais autonomia para alguns casos, né? Obviamente que isso é feito de maneira muito cuidadosa, mas a gente oferta também consciência, e também temos um grupo de ouvidores de vozes, né? Que é um grupo que a gente está trabalhando dentro de uma ótica mais aproximada também. E nós fizemos aí uma amostra com tudo que é produzido de arte dentro de um ambulatório, e isso em outros momentos era impensável, né? Um ambulatório produzindo arte é algo que a gente não pensava em lugar nenhum. Então, a gente teve a amostra do SIM, que ofertou dança, economia, ateliê específico, mandala-terapia, entre outros tipos de proposta. Nós tivemos aí em torno de 4.088 pessoas, o SIM foi inaugurado em julho do ano passado, então já passaram por lá 4.100 pessoas praticamente, e agora a gente tem o desafio de instituir mais um SIM e o SIM infantil, voltado para crianças e adolescentes, né? Mais 2 serviços. E é um serviço que a gente está exportando para outros municípios.
porque ele não tinha em nenhum outro país, então, em nenhum outro estado. Então, é um serviço que em Recife hoje está sendo bem visto, de pertinho mesmo. A Secretaria de Saúde está quase no meu cangote para falar sobre esse serviço. Nós temos as unidades de acolhimento, que são justamente os serviços para pessoas que fazem uso intenso de substância e que estão em crise, que precisam se afastar do território, né? Então, elas são geridas pelos CAPs, que em Recife nós temos 3, 2 masculinas e uma feminina, com em torno de 45 pessoas nessas unidades. Essas pessoas podem passar até 6 meses morando nessas unidades, para se afastar um pouquinho do território que as ameaça ou que não a ajuda a produzir saúde, e lá se é trabalhada a questão da adicção. Como é que a gente pode trabalhar ações de redução de danos para essas pessoas que se afastaram do território, mas que mantêm o desejo de usar, né? Então, há um respeito muito grande pelo desejo desse usuário nessas. Essas aí são as 3 unidades que nós temos. Tu pode passar. E esse é o último dispositivo que a gente tem hoje, que foi inaugurado, que é o Centro de Convivência. O Centro de Convivência é um serviço muito interessante, gente. Ele oferta saúde através da arte. Lá é o único serviço onde a gente contratou mais artistas do que profissionais de saúde. Tanto que a gerente do serviço ela é uma psicóloga, mas ela é artista também. Então, o Centro de Convivência oferta grupos e ações terapêuticas pautadas na produção de arte. O Centro de Convivência Fátima Caio, ele oferta ações, como eu trouxe, a partir da arte e da geração de renda, e lá nós temos oficineiros de música, canto, artesanato, agricultura, nós temos também um profissional que ensina a tocar instrumentos e produzir instrumentos, nós temos uma oficineira que monta grupos de rap, ela é rapper, e ela tem um grupo que ensina os usuários a produzir e se expressar através do rap. Então, são vários oficineiros que trabalham no centro, né, e que ofertam esse cuidado a partir da arte. Dentro do Centro de Convivência, a gente tem uma grande horta onde a gente está produzindo molho pesto. E esse molho pesto está produzindo muita renda e a gente está reinvertendo essa renda para os usuários. É uma delícia, viu, gente? É o verdinho aí, quem quiser depois, é só seguir o Centro de Convivência. Então, a gente tem uma profissional que é gastrônoma contratada por nós para ensinar os usuários a produzir alimentos e formas de renda nesse processo. E também produzimos o ciclo Iluminuras, que é o ciclo de peças teatrais com o oficineiro teatrólogo do Centro de Convivência e que já está no seu da segunda peça teatral. A gente produziu uma peça com os usuários de Antoine Artaud, né, que foi um grande filósofo e que tinha um transtorno, e os usuários interpretaram a vida dele junto com o nosso terapeuta ocupacional. Tivemos aí em torno, né, de 408 oficinas realizadas no ano passado para cá, com uma produção, né, a gente não chama de usuários, a gente chama de convivas, tá? No Centro de Convivência. São pessoas que são convidadas a estar no centro. E essas oficinas, elas têm produzido muito a ponto da gente inaugurar um próximo Centro de Convivência ali no Espinheiro. Então, a gente está no processo de inauguração de outro serviço como esse. Para finalizar, né, porque eu sei que eu já falei demais, a gente tem várias estratégias, e uma delas hoje é a instituição de um observatório de casos complexos. A saúde, gente, nunca vai dar conta de uma pessoa em crise, apenas a saúde, ela não tem condição de ofertar cuidado em todas as áreas da vida do sujeito, mas a gente precisa discutir esses casos que são tidos mais complexos. Então, a gente montou um grupo de trabalho para a discussão desses casos, e a implantação também de projetos de arte e cultura e de prontuário eletrônico, porque o prontuário eletrônico na RAPS é algo novo que a gente está instituindo aqui e que perpassa por toda a rede. E para finalizar, pessoal, eu sei que eu falei sobre muita coisa que está instituída em Recife, mas eu queria também usar esses exemplos. Não, Recife não é um exemplo bem sucedido. Recife não tem todos os dispositivos que daria conta de um cuidado em saúde mental do sujeito, da sua população.
mas a gente está se provocando a crescer cada vez mais. E a gente precisa defender para municípios que não têm esses dispositivos, que é a minha maior preocupação. Quando a gente tem um município no interior que não tem condição, por exemplo, de ofertar cuidado em saúde mental e que encaminha para Recife para poder ofertar esse cuidado. Então, a gente precisa, sim, defender a RAPS, porque o SUS é uma solução com problemas e não um problema com solução. Porque um problema com solução, para muita gente, é melhor fechar tudo e voltar aos manicômios. E é isso que a gente tenta evitar todo dia. Beleza? Então, estou à disposição, gente. Desculpa aí se eu passei. Tá bom? Agradecer aí, Henrique, pela fala. Vou convidar você a sentar na mesa. Pode sentar. Vem aqui. E agora a gente vai seguir para a próxima palestrante e depois a gente vai fazer um momento conjunto para tirar dúvidas, no formato meio que mesa redonda, assim como a gente fez hoje de manhã com a Aline e Nelson. Certo? Só esclarecendo mesmo, pessoal. Agora eu chamo para o palco Thaís Macambira, psicóloga formada pela Fafiri, especialista na área de violência doméstica contra criança e adolescente pela Universidade de São Paulo, a USP, e mais de 10 anos de atuação no Hospital Ulisses Pernambucano, inclusive é sobre isso que ela vai falar hoje, e também mestrado em psicologia pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada, Davi, obrigada a todo mundo. Boa tarde. Primeiro eu quero, sempre eu começo agradecendo, né, o convite e a oportunidade, porque eu valorizo muito momentos de troca como esses, né. Confesso que não foi, assim, muito fácil para mim escrever. Pode colocar, tem minha apresentação aí? Pode colocar já a primeira, porque aí o título já diz tudo. Queria parabenizar Henrique, né? Foi muito boa a sua fala e parabenizar a equipe pelo evento como um todo. Está sendo muito importante, incrível. Pronto. Eu fui convidada para falar um pouco sobre a minha experiência no Hospital Ulisses Pernambucano. Então, confesso que não foi muito fácil, porque foram 15 anos lá, e foram muitas experiências, e sistematizar a minha fala deu um pouco de trabalho, porque foi um período de muitos desafios, um turbilhão de sentimentos, e, inclusive, de muita coisa boa de relembrar, sabe? Eu saí de lá em 2019, mas para sistematizar e apresentar para vocês foi difícil, mas eu vou tentar, né? Vamos lá, pode passar. A minha chegada lá, né? Eu não entrei como servidora, quer dizer, entrei depois, né? Mas, a princípio, meu primeiro momento no Ulisses foi no programa de residência em psicologia, em 2004. Como Henrique falou, eu também sou uma fã dos programas de residência. Eu acho que trazem uma experiência muito rica. Foi uma imersão, né, para a gente que teve essa oportunidade, porque eram 60 horas semanais dentro do Ulisses Pernambucano, de segunda a sábado, muitas vezes até no domingo também, porque tínhamos plantões. Então, foi assim que se deu meu ingresso lá. Não se resumiu apenas ao Hospital Ulisses Pernambucano, não. Foi o primeiro programa, em 2004 foi o primeiro, tinham 2 vagas, entramos eu e uma colega lá, e nós não tínhamos atividades, a maioria, claro, que era no espaço do Ulisses Pernambucano, mas também rodávamos por outros serviços, como, por exemplo, o CAPS, né, Esperança, que é bem pertinho, lá, também na Tamarineira, o ambulatório do UOC, do Hospital Oswaldo Cruz, o CEPASME, que eu acredito que esse serviço não exista mais aqui da Federal, que era o Centro de Ensino, Pesquisa e Atenção em Saúde Mental,
nós fazíamos atendimentos aos alunos da UFPE, no Hospital das Clínicas também, com o Dr. Otton Bastos, nós participávamos de alguns atendimentos que ele fazia observando, e no CAPS Infantil Zaldo Rocha, foi o que a gente chama o opcional da residência. No final da residência, a gente podia escolher algum serviço, e a minha escolha foi o Zaldo Rocha. Pode passar. É interessante que, quando eu e minha colega chegamos no Ulisses Pernambucano, os preceptores, né, na época, eles falaram para a gente que a proposta inicial da residência era para ser uma residência multiprofissional, ou seja, que não seria direcionada apenas a psicólogos, mas qualquer profissional de saúde poderia concorrer e cumprir a residência lá. Não foi possível, não sei porquê, eu acho que por alguma questão burocrática, a Secretaria de Saúde não aprovou, mas aprovou a residência em psicologia. Mas isso já foi um sinal, né, de como os profissionais do Ulisses pensavam a saúde mental na época. E acredito que continuem pensando assim, de valorizar a atuação multiprofissional, de não eleger apenas um saber ou uma técnica, né, como prioritária, mas sim a soma, o conjunto delas. E a construção de um projeto terapêutico individual, singular, para os usuários, mas pensar coletivamente nesse projeto terapêutico. Apesar de não ter sido aprovada pela Secretaria de Saúde, porque aí, quando chegamos no Ulisses, já existiam as residências mais tradicionais, né? A residência médica e a de enfermagem, já há muitos anos existiam lá. E, na prática, o que aconteceu foi essa troca, né? Como eu coloquei ali. Antes, eu acho que quando a gente fala na postura dos preceptores, de pensar na residência multiprofissional, tinha a ver com aquilo que o Henrique estava falando anteriormente, né? Sobre se dedicar a pensar, estudar, né, e discutir sobre a desconstrução da lógica manicomial, que não tinha a ver apenas com o transtorno mental ser visto apenas como sintomas ou como o aspecto orgânico, que é claro que é muito importante, mas que não se esgota aí. Então, quando chegamos lá, as equipes do Ulisses estavam nesse auge, fazendo jornadas, né, de discussões, eventos científicos. Todos os preceptores de todas as residências, eles buscavam discutir esse assunto para além dos sintomas, para além das terapêuticas mais convencionais, da psicanálise, para além dos cuidados de enfermagem. Isso tudo também fazia parte, mas para além falar disso que atravessava tudo, né? E que vinha no ritmo de os CAPs já estavam consolidados em 2004, já existiam muitos CAPs, né, na época, e outros serviços também embrionários, como as residências terapêuticas. Quando eu cheguei no Ulisses, ainda existia uma casinha lá de pacientes que estavam há muitos anos sem vínculos mais familiares, e eles moravam nessa casinha. Eu acho que quem já foi no Ulisses já viu, né? E aí eu acompanhei a transição, as primeiras inaugurações das residências terapêuticas, e esses idosos foram, né, com muito cuidado, porque eles já tinham vínculos lá de muito, muito tempo. Então, tudo isso estava já fervilhando, né? E aí, na prática, terminou sendo a residência multiprofissional, porque nós pegamos um pouco da carona, né, com o programa de medicina e enfermagem. Então, nós circulávamos nos mesmos espaços na medida do possível, né? Então, por exemplo, em observações de atendimentos individuais, como eu falei no HC, né, os psiquiatras atendiam e a gente observava, junto com os residentes de enfermagem e de psiquiatria. As intervenções em grupos também, porque existiam muitas propostas de grupo no Ulisses e também nos CAPs, né? São muitas. Grupos operativos, grupos reflexivos, grupos de família. As visitas domiciliares, muita coisa foi sendo desconstruída na minha cabeça, porque eu estudei na Fafiri e tinha uma tendência muito de valorizar a clínica
o consultório, né? E foi no Ulisses que isso foi um pouco, eu não vou dizer desconstruído, mas foi complementado, né? Porque tinha aquela coisa, as caixinhas. A visita é assistente social. Não, a visita é um instrumento. O assistente social, o serviço social, ele tem um olhar diferente do psicólogo, do médico e do enfermeiro e do terapeuta ocupacional, mas a visita é até literalmente, é um veículo, né? Qualquer profissional pode ir a uma visita. O que faz diferença é a intervenção que é feita lá no local. Que tipo de intervenção é feita? Que olhar se tem lá. Os estudos teóricos eram feitos todos em grupo, com todos os residentes juntos. Supervisões coletivas. No CEPASM nós tínhamos, inclusive, quem supervisionava a gente nos atendimentos clínicos era um terapeuta ocupacional que tinha formação em psicanálise, e ele dava supervisão para os psicólogos e psiquiatras que faziam atendimentos individuais com os estudantes daqui. E os eventos científicos, né? O que eu podia dizer que era de exclusividade da psicologia, que apenas os psicólogos podiam participar, e assim como os médicos também, eram os atendimentos individuais. A isso era restrito, mas de todo o resto, fazíamos o máximo possível conjuntamente. Pronto, pode passar. Aí, em 2006, foi quando eu ingressei como servidora, né? O programa de residência que ainda existe lá no Ulisses, das 3 residências, eu não sei se tem de serviço social, eu acredito que não, mas as 3 continuam, de enfermagem, psicologia e medicina. Foram 2 anos, 2004 e 2005. E em 2006, eu tinha feito o concurso antes, e coincidiu de eu entrar no Estado, e eu fui para Ulisses, fiquei lá. Claro que quando a gente está na instituição, existe a missão geral da instituição, né? Então, eu vou ler para vocês que é a missão do Ulisses: fornecer atendimento especializado e humanizado a pessoas com transtornos mentais, promovendo a reabilitação psicossocial e a reintegração de pacientes na sociedade. A instituição também é comprometida com a pesquisa, formação profissional e a promoção de políticas de saúde mental inclusivas e inovadoras. Agora, é bem importante frisar, o Ulisses mudou, eu acho que tem mais de um século, talvez, de Ulisses Pernambucano, não sei, foi o 2º hospital de saúde mental do Brasil, né? Então, ele deve ter mais de 100 anos, então, mudou muito, né? A missão institucional. Eu lembro que meu padrinho é médico ginecologista e ele contava que ele ia antigamente para o Hospital Ulisses Pernambucano e tinha uma fila de mulheres para ele fazer a esterectomia, né? Isso não existe mais, claro, obviamente. Justamente porque antes era um espaço manicomial, asilar, né, para que a pessoa com transtorno mental grave ficasse lá e não saísse mais. Era essa a proposta. Ao longo do tempo foi mudando. Quando eu cheguei no Ulisses, ainda existiam pessoas, como eu falei da casinha, né? Ainda existiam pessoas de longa permanência lá, tanto nas enfermarias como moradores também. Mas eu passei 15 anos lá e isso foi mudando, e foi mudando rápido. A diminuição de leitos foi acontecendo da maneira que a rede, a RAPS, foi também se fortalecendo e crescendo. Então, hoje, a missão do Ulisses é realmente... Desde aquela época que eu estava lá, já era para o paciente ficar o mínimo possível lá internado, porque o mais importante é que fosse fortalecidos os vínculos com o serviço territorial de cada pessoa. Afinal, o Ulisses é referência estadual, né? Então, vem pessoas, inclusive até de outros estados, às vezes era necessário o internamento dos estados vizinhos, né, de Alagoas, da Paraíba, mas é uma referência estadual e vem gente do sertão, do agreste. Era um desafio muito grande, né, para a gente, por isso, a diversidade cultural das pessoas, né, além de ser um espaço para acolher pessoas com transtornos mentais graves em crise aguda, né, né, ainda eram usuários do SUS que tinham as fragilidades sociais, econômicas e a diversidade cultural. Então, isso para a gente era muito desafiador. Aí eu vou falar qual era a minha postura na época. Eu
concordava, sim, partilhava junto com a equipe da enfermaria, que eu fiz parte, né? A equipe, depois eu vou passar. Não, acho que já pode passar, por favor, Paulo. Pronto, é aí. Como operacionalizar o tratamento lá, né? Então, a equipe tinha enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social, um médico e um psicólogo. Éramos 5, né? Então, a gente compartilhava da mesma compreensão de que era para o paciente ficar lá o mínimo possível de tempo. O objetivo realmente principal era mitigar os sintomas mais agudos, aliviar, trazer, né? Geralmente, o mais clássico é aquilo que Henrique falou, né? Aquele paciente que estava numa angústia muito grande, numa agitação psicomotora muito desorganizada, numa atividade delirante, persecutória, muitas vezes, muito grande, com alucinações. Então, todo aquele sintoma clássico, né? Muitas vezes vinham também para a gente pessoas que não tinham esses sintomas clássicos, mas que estavam igualmente em intenso sofrimento psíquico, aquela pessoa mais embotada, que não saía da cama, que não falava com ninguém, que não tinha agitação nenhuma, pelo contrário, né? Então, mas que a gente via, sim, que tinha um intenso sofrimento psíquico. Claro que o principal era trazer alívio àqueles sintomas, né, com o tratamento medicamentoso, o acolhimento, a escuta, que era uma postura que toda a equipe valorizava e buscava isso, mas mesmo pensando que ali seria um espaço breve para poder que ele pudesse fortalecer os vínculos com o seu território, os serviços de saúde do seu território, a gente também pensava que lá poderia ser uma oportunidade de que, para além de mitigar os sintomas, ele pudesse ser atendido em outros aspectos, né? Que fica até difícil eu dizer para vocês quais, porque a diversidade... 10 minutos, está certo. A diversidade era muito grande. Mas eu vou trazer um caso para vocês. Veja, aí o que é que a gente fazia na enfermaria? Todos os profissionais faziam atendimentos individuais, né? O terapeuta ocupacional, o enfermeiro, todos nós fazíamos atendimentos individuais. Fazíamos atendimentos em grupo também. Cada dia da semana, pode ver que são 5 profissionais. Os 5 profissionais faziam grupos também, né? Tinha o grupo da médica, da enfermeira, do terapeuta ocupacional, da psicologia e da assistente social. Cada grupo tinha uma proposta diferente. Eram grupos muito dinâmicos, porque a rotatividade da enfermaria era grande, mas tinha, sim, uma conotação terapêutica. E, além disso, tinha toda a estrutura do hospital, com o centro, o CAT, né, que era o Centro de Atividades Terapêuticas. Tinha os eventos, como o Henrique falou, o Rock na Tamarineira, tinha até o Carnaval da Tamarineira, a gente saía, né, com um bloco. Enfim, tinha vários, tinha a horta, passeios a museus, enfim. Pode passar. Paulo? Ah, sim. E acho que isso aí eu já falei, né? Pronto, mas eu deixei, ainda bem que eu coloquei em negrito aí, que as reuniões semanais de equipe, isso a gente nunca abriu mão, reuniões semanais. Eu acho que é o ponto principal para a gente realizar um trabalho interprofissional, multiprofissional, ou transdisciplinar, sei lá, como queiram chamar, mas o que, no meu entendimento, era interprofissional, né? Não era multiprofissional, não éramos só 5 profissionais, né, com formações diferentes, fazendo coisas separadas, não. A gente ajustava a nossa condição, eu ajustava a minha condição enquanto psicóloga a partir da escuta dos demais profissionais. E aí, então, por isso a reunião era tão importante. Acho que pode passar, as articulações também, né? Além da gente discutir os casos, fazer os atendimentos individuais e em grupo, a gente fazia articulação com a rede, né, com a RAPS. A gente, quando estava, assim que o paciente chegava,
a gente já tentava identificar a família, né, o território, e fazíamos os contatos para que a alta ela fosse planejada juntamente com os profissionais para os quais iríamos encaminhar após a alta. Pronto. Aí, das intervenções da psicologia, os atendimentos individuais, né, o atendimento em grupo era um grupo reflexivo. A gente trabalhava o que vinha, né, nós convidávamos tanto os atendimentos individuais quanto os atendimentos em grupo. Ninguém era obrigado a participar, né? Eu acho que isso faz parte do que um dos aspectos sobre o que é a lógica manicomial, né? Não se resume a paredes, como o Henrique estava falando, não se restringe à arquitetura, mas sim uma postura do profissional. Então, claro que muitos pacientes estavam ali contra a vontade deles, eles não podiam sair, tinha vigilância, eles não estavam bem, na verdade, muitos que os pacientes do Ulisses eram pessoas que muitos não sabiam nem onde estavam, né? Muitos organizados, desorientados. Então, pela segurança deles, eles não podiam, obviamente, sair. Então, qual era a postura minha, pensando nisso assim? É difícil você estar num local que você não quer estar, até pensando na questão terapêutica. Será que é terapêutico uma pessoa estar num local onde não quer estar? Mas aí, a minha margem que eu tinha era justamente o convite para o atendimento. Que, para mim, o convite já era uma intervenção psicológica. A partir do momento que eu faço a primeira abordagem, que eu me apresento, que eu me identifico, que eu digo aqui, por que eu estou convidando, qual é a proposta para essa pessoa, eu estou respeitando aquela pessoa enquanto um sujeito que pode, inclusive, dizer não quero. Né? Então, essa era a margem. Então, os convites, era a primeira intervenção, que eu já considero atendimentos individuais, já o primeiro contato, o convite, e ele indo ou não, eu já considerava como um atendimento, porque eu não desistia. No dia seguinte, eu convidava novamente, tinha pessoas que nunca aceitavam, mas tinham pessoas que aceitavam, e a gente fazia essas leituras nas reuniões de equipe, do que significava aquelas recusas, né? E aquilo fazia sentido para aquela pessoa. E a mesma coisa nos grupos, nós convidávamos os pacientes, eles iam, se quisesse, e o que emergisse ali para discussão, que tinha muito a ver com o contexto de internamento, nós trabalhávamos, né? E, do mesmo jeito que eu fui residente, eu passei também a ser preceptora dos residentes de psicologia, e isso também é algo que eu considero que é antimanicomial, sabe? Porque capilariza, oxigena, as pessoas... É uma rotatividade de profissionais. Aliás, todos os preceptores estavam na minha enfermaria, que eu trabalhava. O de medicina e de enfermagem. Né? Das 3 residências, nós éramos da mesma enfermaria. Então, era uma enfermaria muito movimentada, muito dinâmica, e eu acho que isso é uma tentativa de romper com aquela postura manicomial. Pode passar. Pronto. Bem rapidinho, é um caso só para exemplificar, né, de um paciente que foi do sexo masculino, do sexo masculino. Na época que eu cheguei na residência, quando ele chegou no Ulisses, ele tinha por volta de 49 anos, né, ele é natural de Recife, profissão ajudante de pedreiro. Ele se mudou para São Paulo, né, para ainda, eu acho que por volta dos 20 anos, para buscar melhores oportunidades de vida, e foi onde ocorreu o primeiro surto, né, segundo a família. E aí se manifestou, né, com desorganização do pensamento, intensa atividade delirante, persecutória, agitação, insônia, episódios de heteroagressividade contra familiares. Foi internado em São Paulo. Mas aí, como a família era de origem de Recife, todos voltaram, e ele foi transferido para Ulisses. E foi mais ou menos na década de 90 que ele chegou, acredito. E aí, quando, na ocasião da chegada das residentes, a minha chegada e a minha colega, ele já estava internado lá há alguns anos, né? Ele estava estabilizado com relação àquela sintomatologia, mas qual era a questão? Ele não aceitava voltar para casa, né?
o que aconteceu? A gente não acompanhou esse período, mas assim que ele foi transferido para o Ulisses, ele chegou a ter alta umas 2 ou 3 vezes, mas ele sempre voltava, e sempre voltava com a polícia. Então, ele passou a desenvolver uma atividade delirante em torno das reinternações. Por isso que a gente, às vezes, segurava um pouquinho mais o paciente para evitar essas reinternações, porque o paciente, esse especificamente, começou a montar um quadro delirante em torno das reinternações. E ele não queria mais sair do Ulisses justamente porque ele temia, ele não podia ouvir uma sirene de polícia, enfim. Ele passou muito tempo nos atendimentos convencionais do Ulisses, atendimentos individuais por toda a equipe, os grupos, mas ele não aceitava, por exemplo, um passeio terapêutico, ele se sentia muito ameaçado de sair do espaço do Ulisses. Por muito tempo, a gente não estava conseguindo ver avanço nisso. E aí, a gente sistematizou. Da psicologia, né? Na parte da psicologia, eu sistematizei os atendimentos dele com um contrato terapêutico mais consistente, com dia e horário para atendimento dele. E eu comecei a incluir mais a família nos atendimentos. Então, eu fazia atendimentos com ele, sistemático, com dia e horário, fazia atendimentos quinzenais com algum familiar, mas só quem ia era a mãe, né? E, a partir daí, ele tinha... quando eu comecei a atender esse paciente, ele é aquele típico que não falava coisa com coisa, sabe? Um pensamento desagregado. A única coisa que ele conseguia falar era que tinha uma espinha na garganta e, às vezes, cibalena. Mas eram palavras soltas. Ele falava cibalena, apertava para cá, falava de espinha de peixe. Era uma coisa, o clássico que não falava coisa com coisa. Mas ele tinha um espaço individual e todos os outros espaços terapêuticos do Ulisses. Mas eu comecei a perceber que foi através da tapeçaria que ele começou a se expressar melhor, né? E não era só um modo de expressão, ele estava tendo uma relação... eu não consigo nem explicar, mas ele tinha um carinho por aquela atividade. Juntamente com os atendimentos com a mãe, né, que eram mais ou menos quinzenais os atendimentos, ele começou a falar nos atendimentos individuais que gostaria que a mãe conhecesse esse trabalho que ele vinha fazendo no Ulisses há anos, de tapeçaria. E eu sempre estimulava para que, quando a mãe chegasse, ele fizesse o convite, né, e não eu. E aí, só que todas as vezes no atendimento, ele meio que esquecia de fazer esse convite. E eu notava que tinha algo significativo naquele artesanato dele. E aí, teve durante um atendimento, eu perguntei para ele, olha, diversas vezes você já expôs seu desejo de que sua mãe conhecesse o seu trabalho. E todas as vezes que ela está aqui, você não fala. Você autoriza que eu fale da próxima vez? Ele me autorizou. E aí, ele... Assim fiz. Nesse dia, ela desceu para ir para o espaço onde ele fazia, ele apresentou tudo. Quando ele começou a mostrar, que ela ficou surpresa com aquela produção dele, ele perguntou para ela se ela poderia... Isso, gente, eu estou falando, mas ele não falava assim, organizadinho, não. A gente pesca uma coisa ou outra assim. Que ele queria que ela levasse para casa. Aí eu fiz, ele quer ter alta. Finalmente. Aí ele perguntou se ela poderia levar o trabalho dele para casa. Aí ela disse, levo sim. Antes disso, a gente chegou a fazer uma visita domiciliar no espaço, na residência dele, e a gente notou que o quarto dele não existia mais. Com esses atendimentos individuais com a mãe, a gente falava com ela sobre isso, né? Cadê o espaço dele em casa? Enquanto isso, ela foi reorganizando esse espaço dele e, finalmente, depois de muitos anos, ele conseguiu sair do Ulisses e somente visitar a casa dele, voltou no mesmo dia. E ele viu que tinha um espaço lá para ele. Isso foi antes desse atendimento que eu disse a vocês, né? Da tapeçaria. E aí... quando foi na semana seguinte, no atendimento individual com ele,
que aí a gente abordou sobre como ele se sentiu, sobre ela ter conhecido o trabalho dele, ter visto e ter levado para a casa dele, foi quando ele começou a sinalizar, de dizer assim, eu só quero tomar injeção quando eu estiver em casa, ou seja, ele queria ir para casa, e na semana seguinte, gente, foi muito interessante, porque a médica da enfermaria, ela estava de férias, e uma outra médica que perguntou assim, qual é a medicação que ele quer tomar, para mim, entende? E isso é que é um trabalho em equipe, é a gente se perguntar, sabe? Toda a equipe teve uma participação que, se eu for falar, não vai dar tempo, mas, enfim, ele, depois da alta dele, que ele foi, nesse dia, com a mãe dele, com a medicação que ele queria prescrita, que ele seguiu para casa, ainda fizemos umas 2 ou 3 visitas, a equipe do Ulisses chegou a fazer visita lá, até que a gente fez a transição para a equipe do CAPS, que é onde ele se encontra. Eu não tive mais notícia, mas por 1 ano ou 2 depois, nós tivemos notícia de que ele estava bem lá. Enfim, é isso, eu queria agradecer a vocês a oportunidade, espero que eu tenha contribuído, né, falando da minha experiência no Ulisses. Quem quiser saber mais sobre alguma coisa do Ulisses, eu estou à disposição de como é que está atualmente. Eu saí de lá em 2019, mas conversei com o pessoal antes de vir fazer a palestra para me inteirar um pouco, e sobre a residência também de psicologia, que continua firme e forte lá. A bolsa é massa, quem quiser, e a experiência é incrível, minha gente. Obrigada. Agora a gente vai chegar no nosso momento de, primeiramente, agradecer a Thaís, palestra maravilhosa, aliás, dos dois daqui. Dos dois. Eu acho que, inclusive, conversaram muito, né, sobre a articulação que as duas redes de atenção têm e como isso é imprescindível em qualquer atenção à saúde, principalmente quando estamos falando de SUS, né. Agora eu queria começar um momento de dúvidas, contribuições, comentários, saber se alguém tem algum para fazer, que será um pouquinho mais breve devido ao tempo. Pode falar. Henrique, eu fiquei na dúvida o que vocês estão implantando novo, que você chamou de SIM, né? Serviço Integrado Mental. Eu fiquei me questionando se o poder público também não vai questionar qual é a diferença disso para o verdadeiro CAPS, que também já faz os serviços. Essa foi a minha dúvida. Pronto, excelente pergunta. Primeiro, um CAPS, ele é porta aberta, ou seja, qualquer profissional ou qualquer pessoa pode chegar em um CAPS, passar por um acolhimento, um atendimento individual e por aí vai. O ambulatório de saúde mental, não, ele é regulado, ou seja, a pessoa que tem algum tipo de transtorno e que é acompanhada, seja por um CAPS, ou seja, por uma USF, UBS, PSF, essa pessoa ela vai ser avaliada e vai entrar no sistema de regulação. Então, ela chega lá com a consulta marcada, ela não chega propriamente por demanda espontânea. Quando essa pessoa chega lá, ela é escutada no acolhimento, seja por qualquer profissional, desde o médico, psicólogo, TO, assistente social, e nessa escuta se verifica quais são as práticas terapêuticas que essa pessoa vai se encaixar. Um ambulatório tradicional, ele também é regulado, porém não há a integração multiprofissional e interdisciplinar. Esses profissionais que participam do SIM, eles são obrigados a discutir os casos uma vez por semana para a construção de um projeto terapêutico singular entre as categorias. Num ambulatório normal, se a pessoa é encaminhada para o médico, ela só vai para o médico. O médico encaminha para o psicólogo, que é numa outra caixinha. E lá no SIM, não. Eles são obrigados a discutir um projeto. Essa pessoa, ela vai receber a medicação dela se ela precisar? Vai. Ela vai receber a psicoterapia dela se ela precisar? Vai. Ou então a prática de terapia ocupacional e por aí vai. Mas ela vai ser discutida pela equipe. E a equipe também vai decidir qual é o outro tipo de categoria que beneficiaria ela. Como, por exemplo, a gente tem o AeroSim, que é o AeroSim. É um grupo terapêutico voltado para atividade aeróbica pelo profissional da educação física.
E lá estão pacientes do psiquiatra, da psicóloga, e eles discutem as suas ações terapêuticas em reunião. Por isso é que há essa diferença de um CAPS, tendo em vista que um CAPS seria a porta aberta, e um CAPS faz uma atenção à crise, ou seja, o usuário ele chega num CAPS, em sua maioria, dentro de alguma ordem de desorganização, seja ela psicótica, depressiva, ansiosa e por aí vai. No SIM, a gente já tem casos de média complexidade, ou seja, que a crise, em tese, foi apaziguada e ele precisa de um acompanhamento terapêutico longitudinal dentro de uma crise controlada, de alguma forma. Ficou tranquilo? Pronto. Boa tarde a todos. Manuel Botelho, psicólogo clínico, TCC e Neurociências e Comportamento. Henrique, eu tive contato com o trabalho de vocês através do Centro POP, que é de pessoas de rua, estado de rua, tem a ver com... Ok, a minha pergunta é quanto a quais têm sido, porque eu vi que você apresentou dados de 2021 a 2020, agora recente, são 4 anos. Você tem dados anteriores, comparativo? Certo. Esses dados, eles são porta aberta pelo gabinete. Ok, porque você mostrou os índices, foi quantitativo de tudo, 33 mil casos, mais 8 mil e tudo. Então, eu queria saber quais têm sido os principais indicadores de sucesso com resolutividade dos serviços prestados pelo RAPS e também pelo LIS Pernambucano, que cabe a nossa colega ali do lado. Eu queria saber se vocês tinham isso estatizado. E tem em estatísticas. Pode. Tranquilo, sem problemas. Então, o Centro POP, ele é um centro de referência da assistência social que é composto, que faz parte do SUAS. O que é o SUAS? Sistema Único de Assistência Social, né? Aí o Centro POP, ele é voltado, como você trouxe, para pessoas que estão em situação de rua, né? Que precisam de ações de assistência social. O SUAS, ele é o primo irmão do SUS, né? Onde estão os CAPSes e os dispositivos onde eu mostrei. Em relação à questão de sucesso, o que é que a gente considera na RAPS sucesso, né? Não o número de altas. Por quê? Na saúde mental, gente, alta é uma coisa, mas há um número de reincidência muito grande. Essa pessoa ela pode retornar ao serviço de CAPS dentro de uma outra crise, dentro de uma outra necessidade. Então, a gente tenta não configurar o sucesso, né, pelo número de altas. A gente pode considerar, talvez, o número de encaminhamentos, como, por exemplo, vou trazer um exemplo aleatório aqui. Seu João, ele estava numa crise, ele foi acompanhado no CAPS, ele precisou de uma articulação para um leito 24 horas, ele teve essa articulação, houve o acompanhamento do seu João, até se perceber que agora o CAPS já não é mais o lugar dele. O lugar dele agora vai ser no SIM, ou seja, no ambulatório de saúde mental. Para quê? Para que seu João ele consiga passar por um processo de psicoterapia e, a partir desse processo de psicoterapia, ele criar recursos internos para lidar com os sintomas do seu transtorno. Então, o SIM vai ajudar seu João nesse período pós-crise, porém, em algum momento, o seu João ele pode abrir uma crise novamente no SIM. E agora, né? Aí é que está. Não é só ir para o CAPS. O SIM vai ter que produzir a ação matricial para articular um cuidado entre dois dispositivos. Porque, minha gente, às vezes, eu, Henrique, quando chega a fatura do cartão de crédito, eu já me desorganizo,
Então, assim, minha gente, a desorganização, ela pode acontecer a qualquer momento, e eu ainda digo mais, a palavra desorganização, ela por vezes é atravessada pelo nosso senso de organização. Então, o que é uma organização para mim, talvez não seja a organização para o outro, né? Porém, a intenção que nós consideramos realmente sucesso é quando o usuário começa a produzir autonomia. Quando o usuário, aquele usuário que está num momento em que ele não conseguia andar de ônibus sozinho, ele chega para mim, doutor Henrique, hoje eu vim sozinho para aqui, para o CAPES, vice. Isso para mim é um sucesso. Então a gente não tem como mensurar, a gente tem como mensurar altas, inclusive altas por abandono, altas por vários tipos de alta, né? Às vezes a pessoa morreu, às vezes a família não permite que esse usuário chegue mais no serviço, porque, gente, transtorno mental está dando dinheiro a muita gente. Que tem de usuário que tem recebido BPC, e a família tem a curatela, e a curatela dessa sustenta a família inteira, menos o usuário, acontece bastante. Então, às vezes, quando esse usuário está ganhando muita autonomia, que ele começa a dizer, eita, eu tenho meu dinheiro, agora eu vou comprar as coisas que eu quero. A família, epa, esse dinheiro agora não vai mais para pagar isso, vai para pagar as coisas dele. Então, esse tipo de mensuração do sucesso é o que a gente tenta trabalhar. Não sei se eu me fiz claro. Só concluir. Eu tive uma experiência nesse centro, na fase da academia, e eu fiquei impactado. Primeiro, porque eu não tinha experiência nesses ambientes. Eu vinha do mundo corporativo, fui gestor há muitos anos, e ali foi um momento que eu tive de chegar num lugar como esse. Eu trabalhando no mundo corporativo, sempre em ambientes sofisticados, tinha tudo sobrando, e lá eu vi faltando. E aí vi o tipo de trabalho que era feito ali, foi encantador. Eu me emocionei várias vezes, a gente fez festa de aniversário com todo mundo, e cantou parabéns a todo mundo, e cada um tinha história, tinha um arquiteto ali naquele meio, tinha gente de todas, e aí vejo como os artistas que vocês fazem aqui completam esse sentimento que eu tive naquele momento lá. A gente que fez desenhos lindos e etc. Então, tivemos uma experiência fantástica, e a sua fala foi bem elucidativa. No Ulisses Pernambucano, eu tive uma experiência com um paciente também na clínica escola, que ele contou um episódio lá no Ulisses Pernambucano, ele alucinava essa pessoa, e ele disse que estava tendo uma visão, que ele tinha intimidades com fantasias, que ele fazia de desenhos, de filmes, etc. Ele disse que lá na hora apareceu uma tal galega que atrapalhou o momento que ele estava tendo ali com aquela pessoa. E eu fiquei imaginando aqui no consultório o que seria isso, né? Esse tipo de experimento de uma pessoa como essa dentro de um ambiente como o Ulisses Pernambucano. Eu fiquei curioso de saber. Ele disse que foi, eu acho que alguma enfermeira, alguma pessoa que passou e atrapalhou. Mas o que é atrapalhar? Ele, não sei, ficou aquela... Será mesmo que eles ficam soltos, né, nas ideias, e como caminha ali dentro desse ambiente? Se você pudesse falar alguma coisa nesse sentido, não é internamento, eu imagino que na área de lazer, no Ulisses Pernambucano, mas essa pergunta dos resultados também caberia para o Ulisses, se você tivesse. Eu agradeço. Acho que números foi, de fato, algo que me faltou muito no Ulisses, não era uma preocupação minha. Acho que números foi uma preocupação da gestão do Ulisses, e eu entregava essa coisa de gestão na mão dos gestores, e números realmente não era algo que me preocupava. Meu trabalho no Ulisses era realmente, o desafio era pensar em como, o que seria terapêutico, o que, do ponto de vista da psicologia, eu poderia contribuir para a intervenção multiprofissional e também própria da psicologia. Como abordar, como conduzir no atendimento individual as intervenções,
como conduzir nos grupos, né? No Ulisses, provavelmente ainda continua do mesmo jeito. Nós temos a emergência, que é a porta de entrada, hoje, na verdade, o Ulisses é uma grande emergência, mas a emergência que ainda se chama, mudou, era o CEP, Serviço de Emergência Psiquiátrica, agora é emergência, Serviço de Emergência, acho que Otton Bastos e Ana Coutinho, acho que estão chamando assim. Aí onde o usuário ele é acolhido primeiramente. Então, naquele espaço, eles ficam ali. Não tem um pátio, né? São leitos mesmo de enfermaria. Existem algumas atividades, talvez, fora os atendimentos de médico, enfermagem e psicologia, mas eu acredito que seja mínimo. Realmente parece mais com a cara de hospital geral mesmo, com os leitos. Mas aí os usuários ficam o mínimo possível, até sair daquela agitação maior, naquela crise mais aguda, né? Quando é possível, a equipe se esforça o máximo possível para que, dali, o usuário vá para outros dispositivos da rede, né? Vai fazer as articulações, dependendo do município da pessoa. Se for de Recife, ótimo, né? Se for Jaboatão, Olinda, ainda existem mais, né? Mas quando vai interiorizando, vai ficando cada vez mais escassas as possibilidades, né? Mas existe esse esforço da equipe. Não sendo possível, pelo quadro mesmo clínico, ele passa para as enfermarias que são mais para dentro do hospital, que acredito que ainda são 3, 2 masculinas e uma feminina. Aí sim, fora o leito, o espaço da enfermaria, tem várias outras salas, e o pátio, onde fica a direção, a sala do serviço social, o refeitório, e ali as pessoas circulam, né? Circulam, e se existe um terapeuta ocupacional que está fazendo uma atividade terapêutica, no CAT, por exemplo, que foi retomado agora há pouco, o CAT é o Centro de Atividades Terapêuticas, que tinha diversas atividades, com música, artes plásticas, a tapeçaria, como eu falei, suspenderam as atividades do CAT por um momento, mas as atividades voltaram. Então, não é porque na enfermaria X tem um terapeuta ocupacional que ele não possa fazer atividade no CAT com outro terapeuta ocupacional, ou educador físico, ou oficineiros, né? Oficina de música, não. Pode sim, então eles circulam. E provavelmente essa pessoa, esse usuário, falou de alguma experiência nesse sentido. Ele provavelmente estava produzindo alguma coisa, essa produção dele, à medida que ele provavelmente estava participando dessa atividade, ele estava com alguma atividade alucinatória, né? E alguma intervenção, ou uma intervenção pensada ou não, aconteceu que ele se sentiu atrapalhado ali, né? Então, provavelmente foi isso. Não sei se ajudei. Gente, pode falar, Maria Lúcia. Vem aqui para o púlpito. Tudo bem. Um rapaz, na verdade, são 2 irmãos que têm esquizofrenia. Um deles está precisando de auxílio, o médico do lugar deu alta. E ele precisa da receita, ele não sabe o que fazer. Então, você respondeu em parte, mas ele precisa urgentemente da próxima receita. E o capitão orientou a ele o que fazer. É uma emergência para ele. Tá certo. Oi. Pronto, professora Maria Lúcia está trazendo que ela, algum profissional do serviço, né, ela
conhece uma pessoa que tem um caso que foi dado alta do CAPS e que o médico e a equipe não orientaram, não é isso, professora? A ele o retorno, né? Sim, aonde ir. Certo. Sim, sim. Isso de fato é uma falha, deveria ter recebido sim essa orientação, né? O correto a se fazer num caso feito esse é, se o usuário, a crise dele não foi apaziguada, se ele ainda não está no processo de alta, essa pessoa sim tem que continuar sendo acompanhada por um CAPS. Se não, se ele está no processo de melhora, esse profissional deveria ter comunicado ao PSF que, olha, a gente vai dar alta, vocês têm que continuar acompanhando o caso e na atenção, no PSF, o próprio médico de família e comunidade tem autorização para revalidar a receita. Então, isso é que deveria ter acontecido, professor. Então, como eu trouxe na minha fala, o SUS é um sistema com falhas. A gente vai encontrar muitas falhas. Porém, o SUS ainda é uma solução com falhas e não uma falha com solução. Esse seu exemplo ele é perfeito, porque isso não acontece uma vez, isso acontece várias vezes. E quando a gente não fala, a gente acaba o quê? Mantendo o erro. Então, é isso, exato. Exatamente. Ele tem que voltar ao serviço e exigir, olha, eu preciso da minha receita, até para que o médico do PSF ele dê continuidade caso eu melhore, porque talvez ele ainda esteja em crise. Então, exato. Sim, sim. Aí ele tem que realmente retornar ao serviço e exigir, viu? E hoje em dia, muitos usuários eles estão orientados até à própria ouvidoria. E, gente, ouvidoria, pelo menos em Recife que eu conheço, chega, funciona, viu? Devido ao tempo, a gente vai estar fechando nosso bloco de perguntas agora. Muito obrigado às dúvidas de todos e às contribuições de Thaís e Henrique e as palestras também. Vou pedir um último aplauso, tá, gente? Obrigado, obrigado. A gente vai pedir, primeiramente, desculpa pelo atraso. Sabemos que estamos um pouquinho atrasados na nossa programação. Mas agora a gente vai fazer nossa pausa, nosso coffee breakzinho, que vai ser mais rapidinho, porque de 4h35 pontualmente estaremos começando a nossa palestra no segundo horário da tarde. Tá, pessoal? Obrigado e até já já.